algo que você queira pensar, que lhe faça bem. E que o Mestre amado que possa tocar no coração de cada um de nós, para que possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje. Pedimos a espiritualidade amiga, os mentores dessa casa, irmão Jacó, irmão Clara, e como todos os desencarnados que se encontram aqui encarnados, que possamos vibrar muita paz, muitas vibrações de harmonia, para que possa chegar até o nosso palestrante e que ele possa transmitir realmente aquilo que seja necessário para todos nós. Que a paz, o amor permaneça durante toda a reunião, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu agradeço mais uma vez o convite à casa, na qual já vim algumas vezes, agora estou retornando. Esse ano já pela segunda vez, agradeço muito a acolhida. E quando eu tentei combinar com o Paulo, eu pensei, com o Evaldo também, eu pensei num tema que tem me chamado a atenção, me incomodado no bom sentido, que seria a saúde mental e o espiritismo, onde é que eles se tocam, onde é que eles se juntam. E é um tema novo para mim, né? Eu tenho estudado isso na psicologia e muitas pessoas vêm me perguntar como essas duas coisas podem se juntar e até onde o espiritismo pode ajudar, e é sempre muito difícil. E é difícil para mim também. Eu tive que estudar um pouco e vou colocar algumas questões para vocês aqui, que ainda não estão amadurecidas, mas que eu tentei pensar de uma maneira orgânica e organizada para que eu me faça entender, que vocês também entendam. E aí eu peço também a paciência de vocês, principalmente dos colegas que são da área de saúde, para que me entendam e tenham misericórdia para comigo, de tentar acompanhar meu pensamento e talvez me ajudar caso eu esteja equivocado. Antes, porém, eu queria fazer uma pequena leitura de Vida Feliz, que foi o que eu fiz pela manhã e me fez muito bem. A tua vida possui um alto significado. Descobri o sentido da existência e para que te encontres aqui, eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lograram. Se observa a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares, o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completo se não estiver em constante ligação com Deus, fonte geradora do bem. Pense nisso e segue o rumo da vida permanente. Então eu achei muito boa essa passagem, porque por mais que a gente tenha as questões materiais, muitas vezes nos falta um outro tipo de saúde, né? A saúde espiritual, e às vezes quando a falta da saúde física nos vem, a gente joga diretamente para a questão da falta de coisas materiais. Se eu tivesse isso, eu resolveria o meu problema de saúde. Se eu tivesse nascido e visto assim, eu resolveria. Se eu estou assim, eu não vou poder fazer tal coisa para obter mais coisas materiais, enquanto que a saúde é uma coisa muito mais complexa. E aí eu parti da ideia de espiritismo e saúde mental, e não espiritismo e doença mental. Eu quis entender com vocês o que é a saúde e como podemos compreender a saúde. E a saúde antes, num outro tempo da história, era tida apenas por caráter biológico. Tinha apenas o caráter biológico. Se o seu corpo não estava funcionando bem, você estava sem saúde, você estava doente e você deveria automaticamente ser separado da sociedade, né? Por isso, dos hospitais, dos manicômios, dos nosocômios, então você era afastado. Num segundo momento, em que a psicologia ganha um espaço muito grande na sociedade, a partir do final do século XIX e início do século XX, todas as doenças passam a ter um caráter psicológico. É como se você, mesmo estando fisicamente bem,
mas se a sua mente não estava funcionando bem, você era um doente e deveria, portanto, também ser afastado da sociedade. Isso é muito interessante, porque sempre essa noção de, ao invés de uma inclusão e uma tentativa de entender o que está acontecendo, a pessoa era isolada. E isso causava, às vezes, muitos mais problemas do que a pessoa tinha. Às vezes, quando a pessoa era simples, se transformava numa coisa muito grande. E, finalmente, recentemente, só muito recentemente, a Organização Mundial de Saúde tem dito que saúde é uma questão biopsicossocial. Você tem que estar bem nesses três aspectos: biológico, com toda a sua carga vital, seu corpo funcionando bem; psicológico, no sentido de você entender tudo o que está acontecendo no seu corpo, mas você também precisa estar socialmente bem. Você precisa estar acolhido na sociedade. Você não pode ter preocupações do tipo: será que o meu salário vai estar no final do mês? Será que o meu salário vai dar? Será que as minhas condições de alimentação, de cuidar dos filhos, de educação vão estar supridas? Então isso gera problemas de saúde. Você pode perder a sua saúde, embora o seu corpo esteja bem e o seu raciocínio esteja em perfeito funcionamento. Mas a saúde social também tem sido um dos aspectos a ser cobrado nessa questão da saúde. E aí é a partir desse triângulo de saudável, de ser saudável, que no momento em que algum deles não funciona bem, aparecem os transtornos mentais ou as distonias mentais, que são pequenas derivações, pequenas ranhuras na saúde da gente e de todos nós. E hoje em dia a gente tem chamado isso das doenças do mundo pós-moderno, ou doenças da modernidade, que são doenças que a gente vai ver mais à frente, atingem praticamente a todos nós, sem que nós percebamos, né? Então essas distonias, esses transtornos, nada mais são do que uma dissociação da mente, né, e dos conflitos psicológicos que eles trazem, né? Então há uma distorção na nossa mente, na nossa mentalidade, que a gente passa muitas vezes a focar numa determinada coisa, esquecendo os outros dois aspectos da saúde: a saúde biológica e a saúde social. Então, pelos nossos problemas mentais, no sentido de fixarmos o nosso pensamento apenas num aspecto, a gente acaba esquecendo os outros. A gente diz: eu não vou à academia fazer um exercício porque eu estou me sentindo muito mal. Eu não vou me alimentar bem porque não adianta. Eu não vou dormir bem porque eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, depois ir para a palestra de domingo. Então, você vai entrando numa espiral de adoecimento que você perde a sua saúde física, a sua saúde psicológica, por causa do adoecimento social, principalmente das cobranças externas que a gente deixa chegar até a gente. Então, esses problemas psicológicos são uma resultante, eles não são a causa, na verdade eles são um efeito de. E aí acontece na nossa mente, e isso é uma coisa muito, por um lado, é muito bonito que o nosso cérebro consiga dissociar certas situações. Nós somos várias pessoas ao mesmo tempo e o nosso cérebro consegue controlar isso. Mas quando essa dissociação se torna um automatismo, aí complica, porque uma das áreas do nosso cérebro, maior ou menor, mais extensa ou menos extensa, ela começa a querer tomar o lugar da consciência, né? E aí nós chegamos num conceito de psicologia que é fundamental, que é o consciente e o inconsciente. Para os psicólogos, para os fundadores da psicologia e depois da psicanálise, o nosso inconsciente ocupa um espaço muito maior dentro de nós do que o consciente. O consciente a gente controla o mínimo, na verdade é o mínimo, né? A imagem que sempre os psicólogos usam é aquela do iceberg, em que apenas 10% do iceberg está à vista e todo o restante está para baixo da água, que é o nosso inconsciente. O que é que acontece com uma mente saudável? Ela lida com o consciente. Ela sabe que o que está no inconsciente é incontrolável e que só aparece de vez em quando.
através de fala, através de atos, através de reações. Mas o consciente é o que faz com que a gente mantenha um mínimo de equilíbrio, que faz com que a gente consiga se manter saudável, ou pelo menos tentar ser saudável. Quando essa dissociação ocorre de forma muito forte, isso gera para nós uma inconsistência. A gente não consegue conciliar, conviver com as pessoas que estão ao nosso lado, porque a gente está sempre funcionando de uma forma inconsciente e a gente não percebe, né? E o inconsciente, ele é necessário. Ele é necessário. Por quê? Porque é ele que equilibra a nossa capacidade de não ir nem para o excesso mal e nem para o excesso bom. E traduzindo em palavras psicológicas, não se submeter ao id, que é a repressão extrema, o controle extremo, e nem ao ego, né, que é o prazer extremo. Então, o inconsciente ele está mais atento lá para equilibrar essa possibilidade de você nem ir para um lado demais e nem para o outro. Se nós pudéssemos, pelo nosso ego, nós faríamos tudo que nos dá prazer. E só prazer, só prazer, só prazer. Por outro lado, quando o id nos chama a atenção, a gente é reprimido e a gente só reprimiria. Então, o inconsciente é necessário, precisa estar ali para dar esse meio termo, né? Pois bem, mas o problema é que quando há uma desagregação de uma parte da pessoa com ela mesma, aí sim a gente tem uma distonia mental, um problema mental. E aí é muito mais complicado. Por quê? Porque esse problema mental ele vai ser em 3 níveis. O biológico, alguma coisa do teu corpo não está funcionando bem, você precisa ter uma carga de hormônios, ou uma carga de remédios, ou uma carga de enzimas que mexem com o teu cérebro, que estão desequilibradas, que é isso que faz perder a sintonia. Uma distonia é exatamente perder esse equilíbrio, né? E por outro lado, você começa a ter uma luta intrapsíquica muito grande. Por quê? Porque você sabe, puxa vida, eu sou assim, eu sou normal, eu sei que eu sou capaz, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo lidar com a minha vida, eu não estou conseguindo tocar a minha vida adiante. Todo mundo funciona, todo mundo me vê, todo mundo acredita em mim, as pessoas me dizem que eu estou ok, mas eu não me sinto ok. Então está havendo aí algum problema, né? E qual seria então essa função que você teria para controlar essas anormalidades da mente? Aí é onde entra o espiritismo, né? Você tem a questão corporal, a questão de enzima do seu corpo, você tem o seu controle social, que são as regras que você segue, com quem você convive, com quem você compartilha. Você pode desabafar com um amigo, pode desabafar com um psicólogo, pode trocar uma ideia com um colega que tem mais conhecimento dessa área, mas você sabe que tem algo ali que você ainda precisa mais. E aí que a questão do espírito entra, né? E aí esse momento é o momento talvez mais difícil, porque a gente precisa reconhecer que nós temos uma parte espiritual que não necessariamente está em consonância com o resto. E aí é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Quando eu me pergunto, então, onde o espiritismo se une à ciência da psiquiatria e da psicologia, né? Para detectar e tratar desses problemas que a gente chama de distonias mentais. É quando exatamente a gente compreende que estas distonias, assim como as doenças orgânicas, elas se expressam pelo resultado de ações desequilibradas do espírito. E tanto num passado muito remoto, como num passado mais recente, como numa vida mais recente. Então a gente tem, às vezes, todos os equipamentos no nosso mundo aqui material de controlar isso que está acontecendo com a gente. Nós temos uma boa família, nós temos uma organização familiar muito boa, muito bem regulada, nós temos um emprego, nós temos alimentação, nós temos um intelecto completamente apurado, né? E a gente continua sofrendo. A gente continua numa luta psíquica sem saber por que eu não acerto, por que isso não dá certo, por que eu fujo dessa situação e não fujo daquela, por que eu tenho uma compulsão à repetição.
Por que eu erro sempre no mesmo ponto? Isso são perguntas que a gente não faz conscientemente, mas a gente tem a exata certeza de que está acontecendo. Isso é muito estranho. É muito importante. Aí só tem uma saída. A psiquiatria vai dizer: olha, o teu corpo está desregulado porque algumas enzimas, algumas substâncias não estão da forma adequada, não estão reguladas da forma adequada. Você precisa tomar remédio. E você deve ouvir o psiquiatra, você deve usar o remédio. A psicologia vai dizer: olha, você está desequilibrado porque algum problema, algum trauma anterior te machucou e você não conseguiu entender onde ele te machucou e com que potência ele te machucou, e você tem que voltar um pouco atrás e tentar entender isso, para que você retire isso do teu caminho e possa seguir. E aí estaria resolvido. Estaria resolvido. A psiquiatria te dá o remédio, a psicologia te dá a maneira, o caminho, mas aí falta alguma coisa, você continua tendo o mesmo tipo de problema. E aí é quando o Espiritismo pode te ajudar. Veja, pode te ajudar. Não substitui a psiquiatria, não substitui a psicologia. É muito importante que a gente diga isso para que os colegas, psicólogos, médicos, psicanalistas entendam que a gente não está dizendo que o Espiritismo pode tudo e que vai resolver, porque a gente deve largar todo tipo de procedimento médico para assumir somente uma parte espiritual, ou que a gente chama de religiosa ou de religiosidade. Mas entendendo que essas distonias são resultado de ações desequilibradas do espírito no seu passado próximo ou remoto, a gente tem que entender algumas outras coisas. Primeiro, que esses desequilíbrios prejudicam primeiro a nós mesmos. O próprio autor do desequilíbrio. A gente luta, tenta entender, coloca a culpa nos outros, diz que é o outro que não está nos entendendo, diz que é uma coisa do nosso passado familiar, ali mais próximo, né? Tenta encontrar um familiar que é mais difícil. Não dá certo, porque a gente vê que todos nos amam, de repente todo mundo nos ama na casa, na família, aquele amigo, aquele irmão que brigou conosco, já fez a parte e a gente continua tentando dizer que é ali. Não é. Então é um erro que nos fere primeiro a gente mesmo, a pessoa mesmo. Segundo, quando a gente começa com essa distonia de achar que o culpado do nosso problema é o outro, seja um colega de trabalho, seja um irmão, seja a mãe, seja o pai, a gente abre uma zona na nossa mente, uma zona mórbida, em que lá, só lá, essa história que a gente começa a contar para ele não funciona. Só nessa zona que funciona. Porque todo o restante está mostrando o contrário. Todo o restante está mostrando: puxa, tua família está te ajudando. Você conseguiu o emprego que você queria. Você finalmente entrou na universidade. É esse curso que você queria. Você podia dizendo isso. Com esse curso você vai conseguir ajudar as pessoas, seja como for. E você continua nessa zona mórbida, né, dizendo: mas tem que ter uma coisa errada. Tem certeza que tem uma coisa errada. Mas só funciona lá, nesse ponto. Tudo fora está dizendo o contrário. A outra coisa, na medida que você vai processando isso na sua mente, você logicamente vai criando um estado de preocupação no seu perispírito. O seu perispírito vai ficando carregado dessa ideia negativa. E essa ideia negativa vai chegar no quarto ponto, que é atingir o teu corpo físico, a tua mente. Então você vai começar a sentir enxaqueca, você vai começar a sentir desânimo, né? Você vai começar a sentir uma coisa que é dita agora como uma doença da modernidade, que é a ansiedade, né? E eu vou tratar daqui a pouco da ansiedade e da depressão, né? Então, o movimento é muito simples quando explicado, mas é muito complexo quando a gente está vivendo. A gente diz: de onde foi que veio isso? De onde é que eu tirei isso? Né? Um amigo senta com a gente em 10 minutos no café e diz: rapaz, de onde você tirou isso? Você está vendo que está tudo errado, né? Você tem uma família maravilhosa, você tem uma pessoa que te ama, você participa de todas as suas atividades, você treina, você joga, você está aí com a saúde de ferro, vai ser um menino de 17 anos ou uma pessoa de 50, está tudo aparentemente bem, e você diz: não. Porque a distonia é exatamente esse descompasso entre o que está fora e o que está dentro da gente. E esses quatro aspectos
sequência. Primeiro você inventa a coisa, e aí no inventar não é no sentido de mentir, é você inventa mesmo. Depois vai para essa zona mórbida, em que você realmente acredita, e ela funciona lá. Lá tudo se explica muito bem. Está vendo? Aquela pessoa não vai com a minha cara. Está vendo? No trabalho, aquela pessoa que me persegue. Está vendo? Aquela pessoa que nunca ouvi falar na minha vida está atrás de mim agora, não sei porquê. E vai criando. E nessa zona mórbida tudo funciona. É como se fosse um filmezinho lá, filtrado de todo o resto. E depois, isso passa para o pé do espírito. Você começa a sentir coisas estranhas, você começa a sentir desânimo, você começa a não querer ir nos lugares, começa a não querer enfrentar as situações. Você erra numa determinada situação e não quer corrigir. Você diz assim, não, já fiz, agora está errado mesmo, vou deixar aí, porque aqui funciona, está tudo legal, e era isso mesmo que estava errado, eu vou fazer errado porque estava errado, e pronto. E vai ficando, fortalecendo isso, e aí passa para o teu corpo. Aí realmente passa para o corpo, e aí nós vamos chegar na segunda parte da minha fala, que é exatamente os exemplos de ansiedade e depressão. Muitas distonias e muitos transtornos mentais são ocasionados por coisas externas. Não há a menor dúvida. Tá? Ansiedade. Ansiedade vai estar condicionado ao que a gente chama de uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. Ansiedade normal é aquela que todos nós temos diante de uma situação estressante. Ela é real e ela é até necessária. Se a gente vai se colocar diante de uma situação estressante, a gente vai sentir um grau de ansiedade, né? Vai suar a mão, né? A nossa pupila vai dilatar, a gente vai, às vezes, ter um pequeno tremor, a gente vai ter um aceleramento do coração, e isso, ansiedade boa, a gente vai encontrar o ser amado, né? Ou ansiedade ruim, como hoje, quando eu fui subir a Serra de Cuité, tenho que dirigir com maior segurança, a mão transpirando, eu pego uma flanela, coloco sobre a perna, vou dirigindo e limpando a mão na flanela. Ansiedade. Mas essa ansiedade é ruim naquele momento, mas ela não pode me fechar, ela não pode me parar, ela não pode me travar. É uma ansiedade que eu controlo, que eu consigo controlar. Eu peço a minha companheira de viagem para dizer quantos minutos a gente levou para subir a serra. 3 minutos. 3 minutos. É uma matematização, é uma determinação de quanto eu preciso. De quanto eu preciso saber, o quanto eu vou sofrer aquela ansiedade, e só aquela. E assim que eu termino, eu começo a relaxar, a ansiedade passa, e eu vou começando a pensar em outras coisas. E eu não posso, nesse momento, pensar, e agora, quando eu for descer? Se eu pensar isso, é a ansiedade patológica. Porque eu já levei para aquele lugarzinho mórbido lá, né? Que eu, puxa, eu acabei de subir, já estou pensando quando vou descer. E já estou pensando, e se eu tiver que vir de novo? Aí é mórbido, né? Aí eu chego em esperança, está tudo perfeito, os amigos me esperando, a casa espírita me esperando, eu tentando fazer a minha palestra, tentando manter um raciocínio. Aí penso, e se tiver névoa quando eu descer na Lagoa Seca? Aí é mórbido. Aí começa a migrar para aquele lugarzinho mental mórbido que a gente fica ali alimentando o fantasminha que nem existe. E o Espiritismo dizendo, isso está atingindo o teu corpo? Isso está travando o teu corpo? Não, eu consigo. Isso está travando o teu espírito? Não, não está travando o espírito. O meu espírito é livre, ele vai para onde ele quiser, ele sobe para Cuité e ele desce para Campina Grande tranquilamente. Ele não está preso às questões materiais, ele não se importa se vai dar certo ou não, ele não se importa se alguém vai gostar ou não da forma como ele fez. Ele não tem julgamento, ele não sofre julgamento, mas o perispírito sofre. O corpo sente, começa a haver um conjunto de pressões sobre mim, e isso é ansiedade, né? Na psicologia, essa ansiedade que eu acabo de diferenciar para vocês é uma ansiedade, uma presença de uma vitalidade. Eu preciso ter, eu só não posso deixar ela me dominar. Entende? A ansiedade, aquele momento de tensão que
estabelece o começo de uma situação, ela é fundamental. Significa que eu estou vivo, significa que eu estou pulsante, que eu estou pensando em resolver a situação, né? Eu tinha lido há muito tempo atrás assim: o medo é importante, a covardia não. O medo é importante, porque sem o medo você não mede as consequências do seu ato, mas a covardia não, você tem que ir, você tem que enfrentar. E isso é importantíssimo para que a gente, detectando que a ansiedade, com a ajuda do espírito da gente, a gente consiga atenuar as consequências. Você só consegue atenuar quando você se conecta realmente com o espírito. Não pense que só seu corpo vai fazer funcionar. Não é só seu corpo, nem é só sua mente, né? Quando você entra no avião, que o avião decola, o seu corpo já não vale nada. Ele está só ali, sentadinho e tal. Se o seu espírito não te acompanhar, não ficar muito equilibrado, você não vai conseguir fazer nada. Isso é muito importante. Que o nosso espírito esteja sempre alerta para nos ajudar, né? Aí você diz: mas Clarindo, então o espírito está fora da gente? Não. Ele é a gente. Ele é a gente. Apenas neste corpo. Pode estar no outro corpo depois, em outra encarnação. Mas ele é a gente. É por isso que o espírito não pode adoecer. O corpo adoece, o espírito adoece, mas o espírito não, né? O nosso corpo adoece. E a ansiedade patológica, ela tem 3 tipos principais: transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático, né? O transtorno de pânico, chamado também de agorafobia, quer dizer, você ter medo de lugares abertos, né? Você está super bem aqui na reunião, tal, a cidade inteira comemorando a vitória do Flamengo, desde os 6h15, quando terminou o jogo, eu já vi 50 fotos, 60 camisas do Flamengo. Não se consegue entender como é uma loucura dessa, né? Numa cidade, no interior da Paraíba, todo mundo torcedor do Flamengo. Eu também torço. Eu estou com a camisa aqui por baixo também. Mas, estou brincando. Ainda bem. Ainda bem. Mas aí você começa, se você entra nesse fluxo, né, diz, o seu espírito vai já ali se envolver naquilo, porque aquilo é mais pulsante, aquilo é mais, muito mais agregador, né? E você fica pensando: mas eu não vou, porque eu tenho medo de multidão, eu tenho medo de multidão, eu tenho medo de muita gente junto, né? Eu não posso ficar ali na frente da igreja católica, porque está havendo também uma procissão, e é muita gente, eu não vou conseguir ficar ali. Então, isso vai gerando uma angústia em você, que você não sabe mais o que fazer com ela, né? Mas o seu espírito, como eu digo, continua ali, ele pode ir onde ele quiser. Ele pode observar todas essas coisas e dizer: eu vou ficar em paz, vou ficar aqui. O segundo tipo do transtorno de ansiedade é o obsessivo compulsivo. E aí é aquele que vocês conhecem, né? Que as pessoas, quando estão nesse estágio de transtorno mental, é um transtorno, não é uma doença, é um transtorno, ou seja, torna um momento da sua vida é aquele que você repete determinados rituais, né? E aí eu conto um caso para vocês de um jovem, bastante jovem, saudável, mas que desenvolveu um transtorno obsessivo que ele precisava, todas as vezes que se levantava de um lugar, da cama, da cadeira de estudo, ele saía do quarto e voltava 9 vezes, contava 9 vezes, para olhar se ele realmente tinha saído do quarto. Todos nós ficamos admirados, mas muitas vezes a gente faz isso, né? Outros saem de casa, fecham a porta e voltam para ver se fecharam a porta, né? É claro, pessoal, que a gente 1 vez, 2 vezes fazer isso, normal, tranquilo, porque os nossos esquecimentos, a nossa idade vai nos levando a ter essas dúvidas, colocar em dúvida. Mas quando isso se torna algo patológico, aí é ruim, né? E tem pessoas que voltam para casa para desligar o fogão várias vezes. Será que eu desliguei? Não, desliguei, não volta. Perde o ônibus, perde o horário do trabalho, porque fica fazendo essas coisas. Agora vocês imaginam isso? Mas quanto mais melhor. E vocês imaginem isso numa cidade grande, como São Paulo. Você pega um metrô e você chegar numa hora de metrô, você, meu Deus, será que eu fechei o gás? Aí volta. Isso é muito complicado.
Então, o que a gente chama de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, é uma ansiedade patológica. E essa ansiedade precisa ser controlada. Aí você diz, mas Clarinha, eu vou controlar só focando meu espírito e não fazer isso? Não. Você precisa do remédio para que esse nível de ansiedade baixe. Você precisa do psicólogo para conversar com ele sobre isso. E você precisa preparar o teu espírito para que essas coisas não aconteçam. Elas não vão acontecer porque não tem que acontecer. É apenas uma distonia. Você está fora de ritmo. E o terceiro tipo, que é o pior, né? Que é o estresse pós-traumático. Você passou por uma situação traumática, você subiu a Serra do Cuité, foi muito traumático. Isso é muito traumático, só você entende. Ninguém que esteja ao seu lado entende, né? As pessoas de Cuité não entendem porque elas sobem todo dia. Para elas é uma experiência comum, constante. Elas sobem, descem, vão para a universidade, vem a esperança, vem a Emílio. Mas para mim é uma coisa traumática, pós-traumática. Então eu sinto. Eu posso controlar? Posso. Eu preciso tomar um remédio para controlar? Não necessariamente. Mas o problema é o seguinte, é que eu estou subindo, estou sofrendo, estou dirigindo o carro, mas meu espírito já está lá. Ele já foi, ele já subiu, porque ele quer, ele deseja, ele sente que é preciso estar lá. E isso é muito bom. E quando você sintoniza corpo, espírito e perispírito, tudo funciona. Entendeu? Parece que foi tudo ok, não tem ladeira, não tem abismo, o carro funciona, tudo perfeito. Perfeito. O céu se abre, só chove de noite, é uma maravilha. Na hora de voltar, tudo do mesmo jeito. Assim que você termina de descer, chove. Mas na hora que você desceu, tá beleza. Aí você vai dizer, mas isso acontece com você, Clarinha? Não. Acontece com quem está em sintonia. Se estivesse chovendo, mas você estiver em sintonia, você vai dizer, dá para descer. E vou descer bem tranquilo. Tá? Mas é um estresse pós-traumático que a gente tem que respeitar no outro. No outro. A gente não consegue sentir como o outro, mas a gente tem que respeitar que aquilo está acontecendo. E o que é que ocorre com esse tipo de personalidade? Quando a gente está alterado numa distinção. A gente, na verdade, a gente quer que a nossa consciência domine o inconsciente. A nossa dor física, quando a gente passa por uma situação dessa, pós-traumática, é que a gente quer conscientemente controlar o que o inconsciente está sentindo. Né? O inconsciente está dizendo, isso é ruim, isso é muito complicado, você já passou por isso, mas você vai superar, e a consciência dizendo, não ligue para isso não, vai dar certo, não sei o quê. Então, um choque, né? E onde é que o Espiritismo entra nisso? Entra no momento em que o Espiritismo diz, tu não és deste corpo, não é esse corpo que tem que sofrer. Se o teu espírito está bem, tudo se resolve, tudo vai dar certo. E isso é muito importante. Por isso o tratamento para a saúde do espírito. A gente se preocupa muito com a saúde do corpo e com a saúde social, mas não se preocupa com a saúde do espírito, né? E aí essa luta psíquica é para preservar a nossa saúde mental. O tempo todo a gente está fazendo isso, né? E o tempo todo a gente está sofrendo, principalmente quando a gente se compara com os outros, né? Eu acabei de ler recentemente e acabei de apagar do celular um meme, uma mensagem que tinha isso, que dizia assim, a infelicidade começa quando você começa a se comparar. No momento que você bota em comparação a sua vida com a dor, você começa a ficar infeliz. Por quê? Porque tudo no outro parece melhor, porque você não está no outro. Então, realmente a infelicidade começa na hora da comparação. Se você comparar, não tem jeito. Pode ser saúde, pode ser dinheiro, pode ser o aspecto religioso, né? E como é que isso se torna um risco para a nossa saúde? Quando a gente deixa que isso invada o nosso inconsciente. Quando a gente deixa todos esses conteúdos externos invadir o nosso inconsciente. Essa zona mórbida que vai crescendo e toma a maior parte do nosso pensamento. E isso faz com que a gente se sinta muito mais doente, né? Isso é uma questão muito séria. E aí existe também, claro, a doença, o transtorno mental, que é a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma doença psicogenética, ou seja, ela vem de uma genética, ela está lá, pode estar presente em nós e pode se manifestar somente em idade já adulta. É mais comum nos homens e menos comum nas mulheres.
Mas a esquizofrenia é exatamente a separação do nosso cérebro em duas partes. Esquizo é metade, né? E frenos é cérebro. Quando eu estou dizendo que no nosso cérebro normal existe só uma zona pequena, uma zona mórbida, que deixa-se penetrar por esses ambientes, por essas ideias, é uma coisa muito pequena. Mas quando chega ao nível da esquizofrenia, é como se o nosso cérebro se dividisse em dois. E um só pensa de um jeito e o outro só pensa de outro. E coordena as ações do outro. Você pode ser um ótimo aluno, um ótimo professor, uma ótima mãe de família, mas o outro cérebro está funcionando também. A outra parte do teu cérebro, tudo de forma mórbida, né? Pensando em morte, pensando em suicídio, pensando que religião nenhuma vai te ajudar, pensando que nenhum profissional de saúde vai te ajudar. Isso é muito complicado, né? E o que é um neurótico ou um esquizofrênico para o espiritismo? Aí eu tenho que ler para vocês. O neurótico é antes um espírito calceta. É um inadiável processo purificador, reencarnado para ressarcir ou recambiar a reencarnação por necessidade premente de esquecer os delitos e logo reparados. Um espírito calceta é um espírito recalcitrante, é um espírito teimoso. Ele reencarna para quê? Para se autopunir, né? Ou para superar aquilo que ele cometeu em outra vida. E essa outra vida pode ser de semana passada. Ele pode ter desencarnado semana passada e já pede, ou tenta pedir voltar, ou fica ali por perto para tentar resolver aquilo que ele não resolveu. A gente sabe que o processo de reencarnação é muito duradouro, é muito demorado. Você tem que passar por uma porção de passos de purificação. Mas tem alguns espíritos que se apressam e pedem para voltar. E ao pedir para voltar, podem continuar nesse processo de adoecimento pessoal e das outras pessoas que estão ao seu redor, né? Isto, dentro do espiritismo, é uma possibilidade. Uma possibilidade. Isso pode ocorrer. E aí eu chego na última parte da minha fala, que são os transtornos de humor, principalmente a depressão, né? Hoje é muito comum a gente falar em depressão, achar que depressão é uma coisa, por um lado, as pessoas acham que é uma moda, todo mundo diz, eu estou muito depressivo, eu estou muito deprimido, né? E às vezes é apenas uma melancolia temporária, passageira, né? Um trauma por alguma coisa simples que ocorreu com você, mas que para você é muito importante. Então você está num estado de melancolia, é uma tristeza, que na Idade Média era considerado tranquilamente como uma melancolia. Deixa a pessoa ali afastada do disco e depois ela volta ao normal. Só que hoje a depressão é uma coisa muito mais séria e precisa ser muito bem tratada. Nem se pode banalizar que tudo é depressão e nem se pode banalizar a depressão. Na medida em que a pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo muito. O corpo físico está sofrendo muito. Então, na depressão, a pessoa sente tristeza exagerada e desânimo, né? Por outro lado, quando ela deixa de estar nesse estado depressivo, ela sente uma euforia exagerada, né? Naquele dia que ela foge daquele estado mórbido, ela quer resolver tudo que não resolveu quando estava deprimido. E isso é um problema também. Que aí, mania, aqui na psicologia, não é aquela coisa repetitiva do toque. É a questão de, eu agora estou monomaníaco. Eu vou ler todos os livros do mundo. Eu vou a todas as sessões espíritas do mundo. Eu vou comprar todos os equipamentos mecânicos para filmar do mundo. Entendeu? Fica aquela mania, aquela coisa, né? E tem alguns que exageram, que é a mitomania, que é criar histórias, inventar histórias, né? E a monomania, que é, só vou estudar isso aqui, só vou pensar nisso aqui. Hoje eu vou saber todos os campeonatos do Brasil, quem foi campeão, porque eu sou o melhor cara em futebol. É uma monomania. A pessoa fica ali concentrada. Aí amanhã eu te pergunto, e aí, quem foi o campeão de tal lugar? Olha, não quero falar sobre esse assunto não, estou muito deprimido. Voltou a depressão. Entendeu? Ele vai lá no alto, num assunto que ele gosta, ele fala, interpreta música, no outro dia está deprimido de novo. Né? E isso é muito complicado. Então a depressão, caracterizada por uma alteração psíquica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade
e pode haver angústia. E aí é que eu chegaria no assunto depressão, ansiedade. Ansiedade, pessoal, é um sintoma de vários outros transtornos. Tem uns mais fortes, outros menos fortes. Então isso faz com que você pense que é tudo igual. Eu tenho ansiedade por causa de tal coisa, mas não. Você pode ter uma ansiedade benéfica e pode ter uma ansiedade muito morta, muito forte, né? Quando chega a um nível de depressão, aí você tem dois sintomas, que são alucinações e delírios, né? Quando o grau de depressão chega a um ponto de você não controlar o seu corpo, o seu cérebro gera alucinações e delírios. Nem toda pessoa que tem alucinações e delírios, ela é esquizofrênica. O esquizofrênico é genético, né? Mas uma pessoa deprimida, ela pode ter sim alucinações e delírios. E essa alucinação e delírio vem de onde? Vem daquela mania, daquela monomania ou daquela mitomania. Ela criou tantos elementos na cabeça dela que agora ela personifica, ela materializa. E isso só o espírito explica, né? A mente não explica como é que você criou tanto. E aí, quando você está deprimido, ocorre um ciclo vicioso: insatisfação, tédio, rebeldia, revolta contra Deus, revolta contra a vida e egoísmo, né? Insatisfação, nada lhe interessa, você está insatisfeito com tudo, bate um tédio enorme, aquilo que até ontem você achava a coisa mais maravilhosa do mundo, sair daqui para Campina Grande para estudar, porque lá tem uma biblioteca ótima, e eu vou ler todos os livros, lembra da mania? Eu vou ler todos os livros que tem psicologia, eu vou ler todos os livros que tem sobre espiritismo, né? Engraçado, nenhum espírita tem essa história, né? A gente não fica nessa loucura de querer ler todos os livros sobre espiritismo, né? Porque a gente já entendeu que o espiritismo é uma coisa lenta, é uma coisa devagar, a gente vai aprendendo, e a gente vai errando, e a gente vai se consertando, e tem um caminho tão longo de melhoria moral que ninguém sai lendo todos os livros de espiritismo. Se você vê uma pessoa lendo todos os livros de espiritismo uma vez, pode ter certeza que ela tem uma monomania, né? É aquela pessoa que migra de uma religião para outra, né? O recém-convertido. O recém-convertido é a criatura mais chata do universo, né? Ele muda a forma de falar, ele muda a forma de vestir, ele muda a forma de te tratar, e aí 2 semanas depois ele está noutra religião, né? E os espíritas, o que é que acontece com os espíritas? Eles baixam esse nível de ansiedade. A pessoa que é espírita não é reconhecida por ser espírita. Ele é reconhecido pela real vontade de mudar, moralmente. Qual é o problema de a gente reconhecer um espírita na rua? É que ele não parece espírita, não tem nenhum estereótipo de espírita. Você pode fazer o que quiser, você não conhece, não consegue conhecer. Você precisa perguntar: você é espírita? Aí essa é a primeira pergunta. Aí você diz: eu sou, estou estudando e tal. Aí a segunda pergunta é: você já viu fantasma? Aí você tem que responder: não, meu querido, não, a gente não vê o espírito pelo seguinte, porque os espíritos estão muito ocupados fazendo coisas muito importantes. Eles não vão ficar aparecendo para a gente assim no meio do nada, não. No meio da rua, no meio do trânsito, não. O negócio é muito sério. Os espíritos estão lá trabalhando pela gente, né? Com todos nós, nas casas espíritas, ajudando a todo mundo. Então ele não pode estar aparecendo toda hora para dizer: aí, Cláudio, tudo bem? Beleza, eu vou te seguir até a tua escola. Não vai fazer isso. Eu não sou tão importante assim. Eu sou importante para ele. Eu quero manter minha sanidade mental, eu quero estudar, eu quero ler, e eles, ao saber o que eu quero ler, estudar, eles vão me orientando, vão me ajudando, vão dizendo: olha, ali tem uma pessoa que está na mesma sintonia que você, aquela pessoa ali quer entender o que está acontecendo com ela, aquela pessoa ali quer pegar tuas palavras e transformar em alguma coisa boa para ela. Então é só isso que os espíritos me usam qualquer um de vocês para fazer. É quando você faz o seu trabalho bem, é quando você escreve bem, é quando você filma, quando você edita, quando você divulga, quando você transmite pelo rádio, né? É só isso que os espíritos querem de você. Eles não querem nada de você ficar fazendo floreado e falando sobre eles, tentando dizendo que viu. Eu vi os espíritos, eu tinha assim, assim, assim. Nada disso. Eles estão muito preocupados com o mundo espiritual, né? Quem se preocupa com fama aqui é a gente.
né? No mundo material que a gente quer se mostrar toda hora, mas eles não estão minimamente preocupados com isso. Eles estão muito evoluídos para isso. Quando a pessoa está com uma mania, o que ela faz? Se revolta contra Deus, se revolta contra a vida e diz, pronto, só eu que sei explicar a minha vida. E não se meta não, é egoísmo. Só eu que sei. Eu é que sei o que eu estou sentindo. Só eu que sei o meu egoísmo, a minha depressão. Você não sabe o que eu estou sentindo? Realmente, a gente não sabe. A gente só pode sentar ali ao lado e ouvir. E deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar se ela quiser falar. Deixa a pessoa chorar se ela quiser chorar. Né? Mas, na medida em que ela faz isso, você, que está em condições de se conectar com o Espírito, faça. Fique orando, encontre uma forma de falar com o Espírito e dizer, me ajuda aqui, nessa situação, porque esta pessoa está sofrendo e está precisando de mim. Né? E finalmente, os deprimidos carregam um sentimento de culpa muito forte. Isso é um perigo. Constante autopunição inconsciente, são muito exigentes consigo mesmo, com os outros, e não se consideram merecedores da felicidade e do sucesso. O deprimido, quando a pessoa está muito deprimida, né, que é uma situação dolorosa, que ela precisa do remédio, ela precisa do apoio, mas ela começa, até quando ela tem sucesso, a dizer que não é merecedora. Isso é muito triste, porque você sente que, puxa, está tudo bem na vida da pessoa e a pessoa não consegue ver. Né? E aí, quais são as causas profundas deste sofrimento? É a gente entender que as causas profundas não são deste momento, são de vidas passadas, que ele carrega consigo e ele não consegue superar. Essa que é a questão. Se ele não entender isso, ele vai tomar remédio a vida toda, ele vai conversar a vida toda, mas ele não vai tomar uma atitude espiritual de resolver. Então, o Espiritismo não resolve a depressão, o Espiritismo não resolve a ansiedade, mas ele pode ajudar muito. E assim, cada um de nós, que já estamos mais um pouquinho evoluídos na doutrina espírita, temos condições de ajudar os nossos irmãos que passam por essa situação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e quero dizer que a gente sai daqui hoje pensando não em doença, mas em saúde mental e espiritismo. E a pergunta que está subsequente à minha palestra, à minha fala: o que podemos aprender? Muito bem.